Felizmente, com os avanços das pesquisas, tem sido cada dia mais possível a gente adotar medidas para se proteger, para prevenir de determinadas doenças, inclusive demências, como a questão do Alzheimer. Só que para isso é preciso pelo menos duas coisas. Primeiro, a gente ter conhecimento sobre os chamados fatores modificáveis. E segundo, adotar medidas em todas as fases da vida, inclusive desde que nascemos, desde a infância. Para a gente saber melhor sobre essas medidas que a gente pode adotar para prevenir a doença de Alzheimer e suas complicações, eu converso hoje com uma grande especialista, a doutora Ana Luísa Rosas. Eu vou apresentá-la melhor para vocês. A doutora Ana Luísa Rosas é médica neurologista, mestre pela Universidade Federal de São Paulo. Ela é médica assistente e preceptora de residentes no Hospital do Servidor Público Estadual. Ela foi diretora da Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo por 2 gestões consecutivas. Ela também faz parte do GRAS, Grupo de Referência em Alzheimer, que ajudou a aprovar a Lei de Alzheimer em São Paulo, e é uma especialista que está muito acostumada a lidar com demências. Super prazer em recebê-la aqui hoje no programa, doutora. Prazer é meu, Lina. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom conversar com você. Não, e especialmente se hoje em dia nós podemos realmente adotar medidas que a gente pode ajudar a prevenir, retardar uma doença como Alzheimer, retardar complicações, gente, é um programa extremamente útil, né, para a nossa população que está cada vez mais envelhecendo. Então, eu queria que a senhora começasse explicando para a gente quais são os principais fatores de risco para Alzheimer. Eu vou explicar, mas antes eu vou contar só uma historinha Tá. pequenininha, para a gente poder entender tudo isso, por que veio à tona, né? Porque está vindo à tona tudo isso dessa preocupação da gente tentar prevenir as coisas antes delas acontecerem. Então aí vem a historinha. Antigamente, e não muito antigamente, a gente tinha a ideia de que a demência, no caso a demência de Alzheimer, né, como a gente está se referindo na sua grande maioria, era coisa de gente mais velha. Ah, não, é coisa de gente mais velha, eu não preciso me preocupar com isso agora. Ah, quantos anos você tem? 40, 45? Não, não precisa, só quando eu estiver lá para os meus 70, 75 anos que eu tenho que começar a me preocupar, porque isso é doença de velho, né? Era isso que a gente tinha na cabeça. Pois bem, aí vem a grande questão. Com o passar do tempo e com o avançar dos estudos, e a gente tem tido a possibilidade de estudar mais sobre isso, porque foi um fato, a nossa população envelheceu, né? A nossa pirâmide etária, ela modificou nos últimos anos, nas últimas décadas, e a gente está com uma população idosa, segundo a OMS, com mais de 65 anos, muito grande. Então, todos os nossos olhos, digamos assim, foram deslocados para um estudo das doenças e um preparo para entender essas doenças de uma forma mais precoce, não para quando elas chegassem, porque quando elas chegassem estava cada vez se tornando mais precoce. Então a gente começou a ver casos em pessoas mais jovens e também a gente começou a ver mais casos, porque quando a população começa a envelhecer, doenças próprias do envelhecimento começam a aparecer de monte no seu consultório. Então, o meu consultório de neurologia, ele mudou o parâmetro dele, muito assim, né? Se antes eu recebia um tipo de pessoa com um tipo de doença, com o passar do tempo e recentemente, né, mais recentemente, eu tenho atendido uma população muito mais idosa. Então veio para nós médicos uma preocupação de atuar cada vez mais na base do problema e não quando o problema em si já se apresentasse para você, né? Então existe toda uma tendência, não só da neurologia, como de todas as disciplinas, como de todas as especialidades, em se procurar entender o problema antes dele começar a acontecer. Daí vem a grande importância de você se municiar de conhecimento dos fatores de risco, tanto dos modificáveis quanto dos não modificáveis para qualquer doença, principalmente demência, no caso, que é o que a gente está conversando em questão, mas todas as doenças, porque todas as doenças têm os seus fatores de risco
modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis, como o próprio nome já diz, idade, genética, isso a gente não consegue modificar. Mas os modificáveis a gente já sabe quais são, e eu vou falar quais são, e a gente tem a obrigação de tentar fazer alguma coisa em cima desses fatores, porque são modificáveis, como o próprio nome está dizendo, né? Doutora Ana, muito bacana essa sua introdução dessa historinha, porque realmente hoje, como nós já temos e não tínhamos, né, até pouco tempo, a possibilidade da gente conhecer e poder adotar medidas realmente preventivas. Sim. E essa questão que você colocou é mega importante, porque se nós conquistamos uma longevidade, meu Deus, que a gente viva esse tempo a mais com qualidade de vida, com Claro. menos doença, com menos complicação, né? Exatamente. Então, para a doença de Alzheimer, você acabou de mencionar fatores não modificáveis e fatores modificáveis, né? Antes da gente entrar nos não modificáveis, quer dizer, nos modificáveis, eu queria saber o seguinte: tem uma pergunta que é sempre muito recorrente. Ai, meu Deus, meu pai ou meu avô, minha avó teve Alzheimer. Qual a chance que eu tenho, geneticamente ou por histórico familiar, de ter a doença? Eu preciso redobrar o cuidado e a minha atenção? O fato de você ter pais, né, de você ter uma ascendência sua com determinadas doenças, faz com que você já automaticamente tenha, sim, que ter um cuidado redobrado, porque você é um ser genético, né? E aí a gente tem que ter uma diferença entre o genético e o hereditário. Nós somos um ser genético, nós somos compostos de genes. 50% dos meus genes vêm do meu pai, 50% vem da minha mãe. Isso serve para tudo, para cor dos olhos, cor do cabelo, tom da pele e doenças, né? Então, é tudo que a gente carrega conosco. Só que, para nossa sorte, a doença de Alzheimer especificamente, essa genética, esse peso genético da doença de Alzheimer, ele, claro, obviamente, ele tem o seu valor, mas ele se dilui um pouco porque é um valor menor em relação aos fatores de risco modificáveis. Nossa, que boa notícia! Muito boa. A maioria dos casos de doença de Alzheimer ele é o que a gente chama de esporádico. Tá. Acontece de forma esporádica. Claro, existe o Alzheimer a forma familiar? Existe, mas a maior parte dos casos de doença de Alzheimer são esporádicos. Então, o componente genético, nesse caso, ele é importante, você tem que se preocupar, mas você tem que se preocupar mais com os fatores de risco modificáveis que a gente já vai falar, porque a gente vai ter um peso maior desses fatores dentro do processo da demência de Alzheimer. Ou seja, eu posso até ter esse maior risco em função da minha família ter apresentado já a doença de Alzheimer. Mas se eu adotar medidas preventivas, eu posso, inclusive, nem chegar a desenvolver a doença. Correto? Exatamente. Pode até não chegar a desenvolver a doença, ou, se chegar a desenvolver, conseguir postergar bastante esse início dessa fase da demência de Alzheimer. Claro, porque se eu tenho Alzheimer aos 60 é uma coisa, se eu tenho aos 90 é outra, né? É outra coisa, né? Você já teve 30 anos de qualidade de vida aí, né? Tá. Então, vamos agora falar sobre os tais dos fatores de risco modificáveis. Bom, você começaria destacando o quê? Eu começaria destacando o seguinte, que atualmente os mesmos fatores de risco modificáveis para doenças cerebrais a gente tem, que é um grupinho. A gente chama agora de doenças cerebrovasculares. Por quê? Porque coração e cérebro andam juntinhos. Não é aquela história de a razão e a emoção andam juntos. Não, coração e cérebro andam juntos por causa dos fatores de risco. Então, tudo que você fizer para proteger o seu coração, a sua parte vascular, você já está automaticamente protegendo o seu cérebro também, e vice-versa, porque os fatores modificáveis, fatores de risco modificáveis para demência, agora a gente tem que são fatores de risco modificáveis para doenças cardiovasculares como um todo. E aí a gente percebe que muitas das vezes, né, todas as doenças que a gente tem
a gente agora já não pode mais colocar a culpa na tal da genética só, né? Ou só da idade, do tipo, eu tô ficando velha, eu já tô na menopausa, isso é coisa de velho, isso é coisa de velho. Ó, se a gente for parar para pensar aqui, por exemplo, alimentação, transtornos do sono, ou seja, dietas não saudáveis, transtornos do sono, são duas coisas, por exemplo, que muitas crianças e adolescentes hoje em dia já estão expostos a isso. Ainda mais com a pandemia, né? Ainda mais com a pandemia. Problemas de alimentação inadequada e distúrbios do sono, por exemplo. Então, você veja, você vai deixar para se preocupar com isso lá na frente, se você já pode modificar algumas coisas quando você tem já 15, 20, 25, 30 anos. Muitas pessoas começam com abuso de álcool em que idade? 30 anos. Não é quando vai ficar mais velho. Então, existem alguns fatores de risco que a gente tem que começar a se preocupar agora, para a gente garantir uma proteção ao cérebro e às suas funções Lá de no neuroplasticidade futuro, né? lá no futuro. Então, nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta exatamente agora para falar sobre o que a gente precisa fazer, então, com esse conjunto de fatores de risco, tá bom? Tá bom. Você não sai daí que a gente volta já já.